Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo no Instagram. Vamos nessa. Vamos entrando aí, galera. Todo mundo me vendo e me escutando bem, gente? Todos me vendo e me escutando bem? Tudo dominado? Show! Vamos nessa. De onde é que vocês são? O que pretendem da vida? Todo mundo com concurso de polícia. Tem gente de outras carreiras. A gente vai falar de outras carreiras também, tá bem? Vocês vão entender. Show de bola! Vamos nessa. Live vai ficar salvo. Fiquem tranquilos. E aí, gente? Onde é que vocês são? Polícia mesmo, João Pessoa, minha terrinha. Um abraço, pessoal de João Pessoa. Nasci lá em João Pessoa. Fui criado no Ceará, mas nasci em João Pessoa. Todo fim de ano estou por aí. Delta, o Fábio Campos está falando. Vamos falar um pouquinho também. SP, Polícia Civil de São Paulo. Está estudando Kaique. Aracaju. Massa, gente. Vamos lá começar aqui. PRF. Legal. Vamos começar que a live é longa. Hoje vai ser longa, a gente tem bastante coisa para falar, tá? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é a seguinte. Quando você vê alguém falando estratégia para passar em 3 meses para certa carreira, muita gente pode pensar, pô, isso aí é balela. Não dá para passar. Não dá para passar em 6 meses para outras carreiras e tal. Isso daí é tudo para vender curso e tal. Na verdade, o que você tem que se perguntar é o seguinte. Existe uma maneira, ou existem algumas maneiras de você passar em menos tempo para as carreiras? Essa é a pergunta, tá? E aí, todos aqui vão concordar. Sim, existe uma maneira de passar em menos tempo. Por exemplo, eu sei de uma maneira que existe passar em mais tempo. Que é o quê? Você lendo todos os livros, você assistindo um curso de videoaulas umas 3 vezes, você vai ter 5, 6 anos, você vai ver um monte de coisa disso aí e você pode passar. Tudo bem? Mas você pode também não passar. Entenderam? Então sempre vai ocorrer, o fato de você ter estudado 5, 10 anos não é determinante para você passar ou não. Muitas vezes faz te afastar. O fato de você ter estudado 3 ou 6 meses não significa que você vai ter muito menos chance de outra pessoa que está estudando há mais tempo. O mundo dos concursos, assim como o mundo em geral, não é justo. O mundo não é justo. É a primeira coisa que vocês têm que tirar da cabeça de vocês. Se o mundo não é justo, tem como passar em menos tempo, em 3, 6 meses? Tem. Tem como passar em 5 anos? Tem. Tem como não passar em 5 anos? Tem também. Tem como não passar em 3, 6 meses? Tem também. Então, isso daí não vai ser o determinante. Se tempo de estudo fosse tão determinante, a gente não teria gente estudando há mó tempão aí sem passar e gente estudando relativamente pouco tempo e passando. Então não é determinante. A estratégia de estudo, ela é mais determinante e é sobre isso que a gente vai falar aqui, tá? Tempo de estudo. Vamos ver se vocês estão me acompanhando. Gente, do que vai depender? Vou mudar a pergunta. Como se pode relacionar o edital de um concurso ao tempo de estudo? Como se pode relacionar como vem o edital de um concurso ao tempo de estudo que a pessoa precisa para passar? Como é que a gente pode relacionar? Quanto menor o conteúdo programático,
mais rápido você tende a passar. Concordam comigo? A lógica mais simples do mundo. Quanto menor o conteúdo programático, mais rápido você vai acabar ele, você vai repetir ele, você vai consolidar ele e você vai passar na sua prova, tá? Então, por causa disso, eu falo que para carreiras policiais, e aqui leia-se, carreiras policiais, agente, inspetor, que é sobre... esse é o principal cerne que a gente vai falar aqui, né? Delegado não se encaixa em carreira policial. Para quem sabe, como muita gente deve saber, delegado é carreira jurídica. Carreira jurídica, tá? Então, carreiras policiais, o que acontece? O edital é relativamente curto quando você compara a outras carreiras. Você vai pegar a grande maioria dos editais de polícia e vai vir o quê? Noções constitucional, administrativo, penal, processo penal, direitos humanos e uma outra coisinha ali de direito, às vezes muda, né? E a parte de conhecimentos gerais. Com uma prova de uma fase só, eu pelo menos desconheço alguma prova de agente inspetor que tenha segunda fase. Você tem redação ali, né? Mas segunda fase, de questões separadas, não sei. Então você tem uma prova de uma fase só, uma prova com um edital muito curto, que você vai conseguir repetir. Então eu te afirmo tranquilamente, dá para passar em 3 meses, tá? E aqui eu vou te dar um exemplo próximo a mim, tá? Próximo a mim porque eu passei por isso. Que o edital era maior, mas a lógica é a mesma. Em 2010, eu estava como técnico do TRT do Rio. O técnico de tribunal, ele é muito parecido com os concursos de agente e inspetor, tá, gente? Muito parecido. Sempre uma fase só, um edital relativamente curto, então é bem parecido. O de analista já é maior, tá? Mas técnico é bem parecido. Então eu estava trabalhando no TRT do Rio e aí surgiu o concurso do MPU, técnico do MPU. Quem conhece, já viu o edital técnico do MPU, é um edital um pouco maior do que o normal para provas de técnico. E aí eu estudei durante 2 meses e meio. 2 meses e meio com a tática que eu vou falar aqui para vocês, que foi mutatis mutandis, adequando uma tática muito parecida com o que aqui a gente implementa na ADN, claro que relacionando a cada edital. E aí, com 2 meses e meio, deu certo, tá? Então, deu para passar em 2 meses e meio, porque eu estava parado, meus filhos. Eu não tinha base, claro que eu tinha, mas uma base que eu tinha feito ali estudando há 1 ano e meio, 2, quando eu estava estudando para técnico do TRT. Então, ali, de passado 1 ano e meio parado nos estudos para concurso, eu resolvi fazer outro concurso e a estratégia desempenhou o papel fundamental. E aí eu vou falar outra coisa para vocês. Quanto menor o edital, marquem o que eu estou falando aqui, marquem, tá? Algumas coisas importantes para vocês. Quanto menor o conteúdo programático, mais determinante vai ser a estratégia de estudo. Quanto maior o conteúdo programático, menos determinante vai ser a estratégia de estudo. Roberto, mas como assim? Não entendi. Eu achei que fosse o contrário. Eu achei que a estratégia de estudo tinha mais relação quando você tem um edital maior. Na verdade, não, gente. Por quê? Pensem comigo. O edital maior, quando ele dá uma ampla gama de aspectos, você vai ter por mais que existam assuntos que caiam mais, do que outros, você dá ao examinador uma possibilidade gigantesca de ele cobrar assuntos diferentes. Se você dá essa possibilidade ao examinador, pode calhar de uma outra prova específica. Por isso que eu digo que os nossos alunos, quando a prova vem a normal, a regra, quando a prova vem o que se espera, os nossos alunos vão muito bem. Quando ela foge muito ao padrão, isso é da sorte de cada um.
Às vezes ela foge ao padrão e a pessoa ia bem naqueles assuntos que fugiram ao padrão. Às vezes ela foge ao padrão e a pessoa não vai bem. Tá? Então, quanto maior a possibilidade de o examinador cobrar matérias diferentes, menos a estratégia é determinante. Vou dar um exemplo para quem imagina que tem alguns de carreira jurídica aqui. Até falei um desses dias nos stories. Os MPs, ó, MP Minas, MP DFT, MP Paraná, MP Goiás, estou lembrando desses 4, tá? Todos bancas próprias que tem um edital enorme e que a prova pode vir de uma maneira totalmente diferente. A gente tem alunos, para vocês terem ideia, que passaram no MP, tinham passado no MP Paraná, no MP Rio, levaram uma peia no MP Sergipe e voltaram a passar no MP Minas. Pô, o MP Sergipe foi antes do MP Minas e depois do MP Paraná e do MP Rio. O que é que explica isso? Simplesmente provas que a gente não sabe o que esperar, tá bem? Então, quanto maior o edital, botem isso na cabeça de vocês, menos a estratégia tem importância e mais a adaptação do seu estudo às suas deficiências vai ter importância, tá? Quanto menor o edital, mais estudos direcionados, como é o que a gente tem no método ADN, já vão suprir. Tanto é que os nossos maiores índices de aprovação são na polícia, nessas carreiras policiais. Né? Antes a gente tinha um intensivo. Em termos proporcionais, número de alunos e aprovados são as nossas maiores aprovações. Por quê? Porque a estratégia ganha mais relevância. O edital menor, mais relevância. Tá? Mas os concursos da polícia não tem somente essas vantagens. Então eu elenquei algumas aqui. E vocês me corrigem se eu estiver errado. Mais vagas, tá? Mais vagas. Há uma maior rotatividade. Deixa eu clarear aqui, pegar a minha cola. Há uma maior rotatividade na carreira. Em que sentido? Tanto a saída para outras carreiras, como também as pessoas se aposentam mais cedo, né? Então há uma rotatividade maior nesse sentido. Há também uma idade menor. Alguns devem ter percebido isso, né? Não é todo mundo que vai se candidatar a fazer concurso da polícia, como tem gente de 50, 55 anos que ainda se inscreve para MP, para magistratura. Para a polícia já é mais difícil, porque tem uma série de provas físicas e tudo mais. Então, a meu ver, há essas vantagens. E no momento atual político que a gente vive, há também uma predileção política por mais concursos da polícia, tá? Para aparelhar as carreiras policiais, o que eu acho super justo, tá? Então, se já teve muito concurso, você deve, poxa, será que eu perdi essa leva? Não, vai continuar tendo muito. Eu não vou me debruçar muito sobre isso, mas eu abri rapidamente o site do acho que era Gran Cursos, concursos da polícia, tinha uma porrada, previsto, anunciado e tal. Se você precisa dessas coisas para se motivar, não é bacana, tá? Porque você fica dependendo muito de notícia para se motivar, mas se você é uma pessoa assim, acesse lá que você vai ver o tanto de concurso anunciado, concurso previsto. Tem concurso a rodo, tá? Não é um problema. Então, bora lá, gente. Eu fiz uma tabelinha aqui em relação ao prazo, né? Que eu sei que tem gente de outras carreiras assistindo. A meu ver, tá? Carreiras policiais, 3 meses. Técnico, carreiras policiais. Analista, 6 meses. Carreiras jurídicas entre 1 ano e 1 ano e meio, para você estar bem preparado. E está sendo aprovado em primeiras fases, tá? Roberto, mas esse prazo aí é muito exíguo. É exíguo, dá para fazer, sendo que tem um requisito essencial. Você não pode desperdiçar quase nada de tempo. Nada muito difícil, mas quase nada de tempo. E quando eu falo desperdiçar tempo, é estudar de um modo que o que você esteja estudando tenha uma possibilidade menor de ser fixado. Por exemplo, gente, vamos lá.
Eu tenho 100 horas, Polícia Federais também. Eu tenho 100 horas que eu posso estudar, tá? 100 horas. Vou juntar um monte de dias aí, eu tenho 100 horas de estudo. Eu posso pegar essas 100 horas e dividir em 50 aulas, tá? 50 aulas, dividir entre constitucional e penal. 25 aulas de penal e 25 de constitucional. Ou eu posso pegar essas 100 horas e ler 5 vezes a Constituição que cai para mim naquele concurso e mais 7, 8 vezes o Código Penal que cai para mim também. O que vai valer mais a pena? O que vai valer mais a pena, gente? Eu tenho 100 horas de estudo. Aí eu posso ver 50 aulas de 2 horas de Direito Penal e Constitucional, ou eu posso pegar aquelas 100 horas e ler a Constituição, mesmo que eu não saiba nada de início de Constitucional. Mesmo que eu não saiba nada. Eu só sei ler, só sei o português. O que é que vale mais a pena? Quando eu digo que dá para passar em 3 meses, é simplesmente dizendo que você não pode perder tempo utilizando táticas equivocadas para gastar esse tempo. Se você quer passar em 3 meses fazendo um cursinho, nem dá para finalizar o cursinho, porque o cursinho no mínimo tem 6 meses. Deu para entender? Então você não pode desperdiçar tempo. Outra maneira de desperdiçar tempo. Você tem um conhecimento muito bom em penal, por exemplo. E não tem um conhecimento bacana em constitucional. Tem um conhecimento muito bom em penal, não tem um conhecimento muito bom em constitucional. Sendo que quando você vai ver, vai dividir os seus estudos, constitucional e penal tem o mesmo peso. Você, mais uma vez, não está aproveitando bem o seu tempo. Porque aquele tempo que você está gastando em constitucional está sendo mais ineficiente. Esse tempo ele não está sendo ótimo. Ótimo no sentido não de bacana e tudo mais. Ótimo no sentido de não haver desperdício. Vocês que fazem prova de português também sabem, né? Aquele desempenho foi ótimo, um desempenho bacana e tudo mais. Mas o outro sentido de um desempenho ótimo é um desempenho sem desperdício. Aproveitando o máximo da sua capacidade. Tudo bem? Então, quando eu falo que é 3 meses, e também não precisa estudar 10 horas por dia nesses 3 meses, pelo contrário, você tem que estudar menos, porque você tem que ter o seu tempo de descanso. Não é estudando sábado e domingo, como tem gente que falou por aí, que você vai conseguir melhorar a sua eficiência. Você pode piorar a sua eficiência. Por quê? Porque não resta tempo para descansar e consolidar o que você estudou durante aquela semana. Tudo bem, gente? Então, mais uma vez, sem demagogias por aqui, dá para passar em 300 carreiras policiais, 6 meses para analista, 12 meses para juiz, MP, delegado e tal. Dá, mas você não pode perder tempo. Outra coisa que não pode acontecer, interrupção de estudos. A interrupção, quando você interrompe estudos, e interrompe ali, quando eu digo interromper, é você não estudar nada no dia, tá? Se você estuda 1 hora, você não está interrompendo, você ainda está mantendo seu cérebro ligado. Quando você interrompe os estudos, você perde de 3 maneiras, tá? 3 maneiras. Porque normalmente a gente só pensa em uma. Eu estou deixando de conseguir conteúdo novo. Na verdade, não. Na verdade, você perde em 4. Você está deixando de aprender conteúdo novo. O seu concorrente está aprendendo conteúdos novos. Você não somente está deixando de aprender conteúdo novo, como está esquecendo o que viu. 3. E o 4, que muita gente não se liga. A rotina que você tinha desenvolvido antes, você vai perder. E depois, para criar novamente uma rotina de estudos, uma rotina consistente de estudos, você gasta energia, é mais difícil. É por isso que quando a gente
para por um tempo de estudar, quando a gente para por um tempo qualquer atividade, a gente volta, aquela atividade nos parece tão custosa, tão cansativa, simplesmente porque a gente perdeu o ritmo. Acontece isso nos estudos, acontece isso na academia, acontece isso em qualquer tipo de treinamento, porque você deixou de... entenda, gente, quando você constrói uma rotina, você liga o automático para aquilo ali. A partir do momento que você liga o automático para a construção da rotina, você deixa de gastar energia, tá? Eu vou dar já vou dar um outro exemplo de como a gente pode gastar energia de forma inútil. Quando você gasta energia para construir a rotina ou reconstruir, você sobra menos energia para quê, galera? Quando você gasta mais energia para construir a rotina, falta energia para quê? Para fixar o conteúdo. Falta energia para fixar. É por isso que você lê e fica com a sensação, caraca, eu li que só hoje e não aprendi nada. Porque você tá sem energia, a energia que você tá gastando novamente para construir sua rotina. Então, não pare de estudar. Mais uma vez, Adalberto, eu disse aí que dá para passar em 3 meses, eu estudei 1 mês e meio, parei depois, sei lá, 2 semanas, estudei mais 1 mês e meio, deu 3 meses, não passei. Pô, essa 1 semana e meia te fez perder tranquilamente 2 meses aí. Essa 1 semana e meia que você perdeu, porque você não está considerando a energia e o tempo que você vai gastar para formar a sua rotina de novo. Galera, tudo bem até aqui, todo mundo compreendendo bem o que a gente está falando, o que eu falei sobre o tempo, sobre o timing. Esse livro eu estou finalizando a leitura dele, ó. Quando? Excelente, excelente. Os segredos científicos do timing perfeito. Excelente, gente. Uma dica, uma das dicas do livro para você. Depois eu vou fazer uma live só sobre ele. Mas uma das dicas desse livro é o seguinte, e eu estou aplicando pessoalmente, está funcionando maravilhosamente bem. Eu acordo cedo, né? Mais ou menos uns 7 e pouco. Aí, beleza. Tomo café, almoço. Depois do almoço, o que é que eu fazia normalmente? Tomava um cafezinho, comia um doce, tomava um cafezinho e voltava a trabalhar. Hoje eu estou em Fortaleza, mas quando eu estou em Crateús, voltava a trabalhar e tudo mais, beleza. O livro fala que você deve tomar uma xícara de café e deitar por cerca de 20 minutos. 20 minutos. O que acontece? Simplesmente, nesses 20 minutos, a cafeína oriunda do café que você tomou não fez efeito ainda. Você acabou de comer, então naturalmente dá um banzo. Esses 20 minutos é o tempo que demora para a cafeína fazer efeito. E ao mesmo tempo te descansa. Você consegue pegar no sono. Você consegue pegar no sono em 20 minutos. E aí o despertador toca, aí tem que colocar o despertador. Você acorda tanto bem mais descansado por causa desse soninho, como também a cafeína faz efeito, você acorda ligadão. Ligadão. E isso é provado cientificamente. Ele fala de um monte de pesquisa. E aí, ou seja, algo que eu estou usando na minha rotina. E é timing, né? Você aproveitar o tempo da melhor maneira possível. A gente poderia voltar a estudar, você que está estudando, poderia voltar a estudar, poderia voltar a trabalhar, sendo que o tempo não iria estar sendo utilizado da melhor maneira possível. Tudo bem? Voltar a luz aqui, de vez em quando falta luz. É o monitor. Pronto. Então, dito isso, vamos lá, gente. Deixa eu ver. Não pode perder tempo algum. Exemplos. Pronto. Agora, galera, eu vou falar de 3 erros na preparação para carreiras policiais que com certeza eu tenho certeza absoluta que todo mundo dessa live já cometeu e que não são bacanas para cometer, para você não perder tanto tempo. Tudo bem? 3 erros. Primeiro, pular de edital em edital, tá? Pular de edital em edital. Sai edital tal, vou estudar e pega o edital.
saiu o edital, foi fazer a prova, fez a prova, vou agora pro edital tal. O que acontece, gente? Além de cansar muito, você sempre fica com a impressão de que você não está descansando, porque um edital aberto, ele te pressiona naturalmente. Qualquer prova, tá? Então, por te pressionar, você fica com aquela sensação, poxa, não acaba nunca, só vai acabar quando eu for aprovado. E aí você acaba transformando o estudo, deixando o estudo como se fosse uma parte diferente da sua vida. Eu só vou ter vida quando eu for aprovado. Até lá é sacrifício, é sofrimento. Não. Não tem que ser assim. Você encara os seus estudos assim, você está encarando errado. O estudo é parte da nossa vida. Parte. Tem que ser encarado como um trabalho. Você vai trabalhar o resto da sua vida. Não vai trabalhar o resto da sua vida? Encare a sua aprovação como uma promoção do seu trabalho. Ao invés de trabalhar de graça, você vai estar recebendo uma função diferente, uma função executória ali. Mas é assim que tem que ser encarado. O estudo não está à parte. Então, se o estudo não está à parte da sua vida, ele faz parte, ele tem que ser encarado como tal. Como é que a gente faz isso? Se a gente fizer pular de edital em edital, a gente nunca vai encarar o estudo como algo rotineiro nosso. Por isso que é interessante desenvolver um estudo regular, tá? Estudo regular. Você só precisa estudar para aquela prova em específico na reta final. E a reta final, leia-se, é 1 mês, 3 semanas, 1 mês e pouco da prova, tá? Mas para isso acontecer, porque, cara, a principal característica da reta final é você estar num desempenho ótimo, um desempenho excelente de tempo, você ter tempo. Às vezes a pessoa tira férias para estudar ali. Ninguém consegue permanecer em alto desempenho, em alta performance, 4 meses, que é o tempo normal da publicação de um edital até a prova. Ninguém consegue. Se você tentar esticar a baladeira, como diz aqui no Ceará, colocar muito tempo no começo, vai te faltar energia no final, tá? Então você tem que saber trabalhar bem o time, o tempo. Se o edital, se você planejar o seu estudo de determinada maneira, que a gente vai falar mais tarde, você consegue estudar tudo que vai ter, aliás, tudo que você está estudando vai ter naquele edital, e aí depois você só vai fazer algumas adaptações para incluir o que não vem sendo estudado. E para isso, mais uma vez, você precisa ter estratégia, gente. Por exemplo, eu estudo para a Polícia Civil de São Paulo. Agente, inspetor e tal da Polícia Civil de São Paulo. Vale a pena eu estudar a legislação local, que eu sei que vai cair na prova de São Paulo, antes de sair o edital? Vale a pena eu estudar, gente? Vale a pena eu estudar? Estudar a legislação da Polícia Civil de São Paulo antes de sair o edital? Eu só quero Polícia Civil de São Paulo. Vale a pena eu estudar? Vale, galera? Não vale. Vale a pena eu estudar depois que saiu o edital? Logo depois que saiu o edital? Não vale também. Adalberto, mas eu quero aquele concurso, eu quero. Pensa comigo, gente, é muito simples. Eu não estou nem considerando aqui como fator, mesmo com muitas questões, viu, Ramires? Mesmo com muitas. Eu não estou nem considerando aqui o fator de que você invalidaria esse estudo para outras provas, tá? Estou colocando aqui que você quer Polícia Civil de São Paulo. Sendo que aí, gente, quando você coloca esse tipo de estudo num estudo regular,
você não vai poder estudar isso apenas uma vez, o que é um erro de muita gente. Você acha que estudando as coisas apenas uma vez, você vai lembrar daquilo ali? Não vai. Você tem que estudar várias vezes. Acompanhe que esse pensamento não é tão óbvio não, tá, gente? Você tem que estudar várias vezes aquele assunto. Sendo que quando você... Por isso que é estudo regular, formação de base. Sendo que quando você colocar algo local, algo diferentão, que só cai em uma prova no seu estudo regular, você, ao invés de deixar ele para o final e ler isso para o final ali, faltando uma semana para a sua prova, você deixar aquele tempo para o final, porque lendo uma vez, faltando uma semana, você concorda comigo que há uma possibilidade muito maior de você lembrar do que se você lê 5 vezes durante 4 meses, espaçadamente? Ou pelo menos uma possibilidade igual de lembrar? Por quê? Porque você leu há uma semana da prova. Tudo que a gente lê faltando pouquíssimo tempo para a prova vai estar mais fresco na nossa mente. Aí eu vou mais uma vez para a estratégia, para vocês entenderem como a estratégia é importante. Vamos colocar aqui a mesma coisa, tá? Não vou colocar que é melhor não. Vou colocar a mesma coisa. Eu li uma vez e eu li 5 vezes. Ou seja, eu estou com o mesmo desempenho, sendo que para uma eu precisei só de uma leitura e para outra eu precisei de 5. Qualquer coisa que você leia faltando 2, 3, 4 meses para a prova, você vai precisar repetir. Você vai precisar repetir, senão você vai esquecer. Obviamente que quando você vai lendo, relendo, a ideia do estudo regular é essa, é você esquecer cada vez menos coisas. Tá? Então, por uma questão de timing, o momento para estudar a legislação local é semana da prova. Não é um mês antes, não. É na semana. Agora, pensa comigo. Timing mais uma vez. Vai adiantar você deixar essa semana reservada para coisas mais diferentes e só manter o desempenho, manter um tempinho ali para fazer questões das outras matérias e tal, se você não tiver essa base das outras matérias, das matérias principais, muito bem formada, vai adiantar algo? Não vai, porque normalmente essas matérias são as que têm mais questões. Aí vamos para o outro ensinamento. Para que a última semana seja reservada para legislação local, para um treino de discursiva, para uma coisa desse tipo, a sua base tem que estar muitíssimo bem consolidada, lapidada. Agora, se você não trabalha bem a base porque você se preocupou com outras matérias secundárias, você vai chegar perto da prova com a base não tão bem formada e aí você vai precisar estudar elas. E aí não vai sobrar nem para a legislação local. Então, vocês percebem o erro de estratégia aí? Vocês percebem o quanto é importante um direcionamento, seja vocês mesmos fazendo, seja a gente fazendo, como o direcionamento é mais importante do que conteúdo. Porque veja, tem uma porrada de conteúdo, mas se ele for mal colocado, se ele for mal organizado na sua cabeça, se você não lembrar dele, vai ser a mesma coisa que não ter lido. Você vai ter gastado tempo. Tudo bem? Esse é o primeiro erro. Segundo erro, que tem a ver com esse também. A gente falou da parte diferente, né? De desenvolver o estudo regular. Quando você normalmente vê o que mais cai, vamos supor que você aprendeu. O Alberto falou, eu acreditei nele, entendi o que ele falou. Eu vou atrás do que mais cai e vou estudar. Aí você estuda tudo que mais cai. Aí depois que estuda o que mais cai, você pensa assim, poxa, mas eu estudei aqui umas 2, 3 vezes o que mais cai. Eu vou pra quê agora? Gente? Eu vou pra o que menos cai. Já está considerado estudado. Estudei mais de uma vez, estudei umas 3. Aqui o que mais cai.
Agora eu vou estudar o que menos cai, para eu conseguir bater o edital. Bater o edital, me deixar mais seguro e tudo mais. Erro crasso também. Erro crasso também. Por quê, gente? Vamos ver. Utilizando timing. Utilizando timing. Me falem por que isso aí tá errado, gente. Me falem por que isso aí tá errado. Utilizando timing. Por que isso tá errado? Eu estudei o que mais cai. Estudei 2, 3 vezes repetidamente. Depois fui para o que menos cai. Na prova você tem a tendência a lembrar do quê? Do que você estudou mais perto. Então, você, por um erro de estratégia mais uma vez, por mais que tenha estudado menos aquele conteúdo, você a tendência é você lembrar do que menos cai e esquecer um pouco do que mais cai. Acontece isso com muita gente. Sabe o que a pessoa pega? A pessoa pega o edital, aí vai, isso aqui já estudei, isso aqui já estudei, isso aqui já estudei, isso aqui não estudei, vou estudar perto da prova. Vocês estão conseguindo entender, galera, como a estratégia é importante? Por que eu bato tanto nessa tecla? Isso aqui semana da prova. Isso aqui eu não estudei. Vou ver aqui isso aqui, porque eu não sei esse conteúdo. Em vez de estar revisando o conteúdo que comprovadamente é o que está caindo mais. Erro de estratégia. Você perde ponto. Vai errar algumas questões aí. Tá? Então, depois que você estuda o que mais cai, você não pode partir para o que menos cai. Você repete, sendo que por você saber e ter mais conhecimento já, você vai ter uma leitura mais rápida e isso vai sobrar espaço para que você estude um pouco do que menos cai, um pouquinho só. E também faça bastante questão, que as questões fazem você... Pensa comigo, gente. A questão, a resolução de questão, ela vai te dar o que mais cai, mas excepcionalmente ela vai te mostrar também o que menos cai. Você pode aprender pela resolução de questões. Você pode aprender um conteúdo vendo os comentários pela resolução de questões. Eu fazia muito isso. Fazendo questão lá e surgiu uma questão de um tema que eu não estava estudando. Faço a questão, erro, vou ver o comentário e digo, beleza, não sou mais verde nesse tema. Não sou mais verde nesse tema. É um tema que eu tenho um mínimo do mínimo de conhecimento. Vai que cai. Aí depois, se ele quer uma questão, perceba, questão que cai pouco, porque o que mais cai eu já tinha estudado. Tá? Então, muito cuidado com isso também. O erro que acontece com muita gente. Você deixar para o que você não sabe do edital, estudar muito perto da prova, você está passando uma mensagem errada para o seu cérebro. Está passando ali, cérebro, o momento mais importante é esse. Perto da prova. Quanto mais perto da prova, mais importante o meu estudo. Aí, mais perto da prova, você está estudando que menos cai. Que é uma coisa que você nunca ouviu falar. Entenda, se você nunca ouviu falar de algo e você é um estudante minimamente responsável, significa que aquele algo é algo que cai pouco. Algo que cai pouco não é algo relevante naquele momento. A menos que você esteja com uma base muito bem consolidada. Mas se certifique disso antes. Tudo bem? Beleza. Terceiro erro, não fazer simulados, tá? Quando você entende os dois meios, estudo regular, não cair na tentação de querer ver todo o edital, você tem que verificar, chamo de cereja do bolo, porque as pessoas são diferentes. Seria muito leviano para mim falar, todo mundo vai passar com esse direcionamento aqui. Não, eu sempre falo para vocês, porque vocês têm que entender, né? É importante que vocês entendam, para vocês, baseado no autoconhecimento que vocês têm de si, identificarem onde vocês precisam melhorar, onde precisa daquele aparo de aresta
para passar. Falo com toda tranquilidade que carreiras policiais, por exemplo, como eu falei no começo da live, precisa de menos isso daí. Por quê? Edital menor. Edital menor, mais uma vez, a estratégia tem muito mais impacto, tá? Então, mas os simulados, eles vão servir para identificar, ó, tô bem nessa matéria, tô bem nessa matéria, tô bem. Ah, nessa daqui não. De repente, depois que eu bater o meu cronograma, eu vou pegar essa matéria em específico e vou estudar mais ela, ou vou fazer mais questões dela. Perceba que eu estou falando matéria, eu não estou falando assuntos. Muito cuidado com isso também, gente, muito cuidado. Muita gente, eu estou mal em controle de constitucionalidade. Eu estou mal em atos administrativos, ando errando muitas questões. Aí pega o assunto e vai ler aquele assunto. Aí fica bem naquele assunto. E fica bem em controle, fica bem em atos. Aí vai fazer questão, aí começa a errar muito poderes. Estou mal em poderes. Aí vai estudar poderes. Aí isso faz com vários. Sendo que aí, aquilo que você estudou de atos, depois de várias outras matérias colocadas, você passa a ficar ruim em atos de novo. Tá? Então, o cobertor é curto. Você puxa para cima, cobre a cabeça, descobre os pés. Puxa para baixo, cobre os pés, descobre a cabeça. Então, esse tipo de estudo não vai para frente. Não vai para frente, tá? O que é que vai para frente? Você identificando pela matéria. Porque a matéria que você tiver um bom desempenho, não importa em que assuntos você está mal nela, você tende a manter um bom desempenho. Por isso que também é importante o nível de dificuldade das questões. Com o nível de dificuldade, você consegue verificar se aquilo não estava muito fácil e você está se iludindo, ou se não estava muito difícil e você está sofrendo à toa. Tá bem? Então, simulados são não é terceiro erro, a falta de simulados é um erro, tá? Porque faz você ter essa cereja do bolo. Dito tudo isso, galera, o que é que vamos ter amanhã? Vamos lançar o método ADN Polícia, tá? 6 da manhã abrem as inscrições com preço promocional de R$ 97 ao mês. O módulo ADN, o método ADN Polícia é o nosso método mais em conta, tá bem? R$ 97 um mês. Você vai pagar por 6 meses, que é a duração do curso, mas que você vai poder acessar por até 2 anos. 6 meses vai poder acessar por até 2 anos. Teremos 6 meses de preparação para 6. A gente dobrou por segurança, tá? Porque se com 3 dava para passar, com 6 é certeza. Bora nessa, tá? 6 meses para carreiras policiais estaduais, 6 meses para carreiras policiais federais. São cronogramas diferentes, tá bem? Cronograma diferente, você escolhe um para seguir, segue. Carreiras policiais estaduais, agente inspetor. Carreiras policiais federais, PF, PRF e DEPEN, tá bem? Retas finais inclusas no nosso método polícia, tá? Você não precisa adquirir, se inscrever por fora. Vai ser incluso só para quem tá dentro, tá bem? Só para quem tá dentro. Já eu vou responder as perguntas, tá, gente? Só finalizar aqui. Vou mostrar aqui como é que funciona dentro. Alguém perguntou, por exemplo, aí se inclui material de estudo. Materiais de estudo a gente considera na ADN que não são determinantes. Inclusive, você pode utilizar diversos materiais de estudo, contanto que sejam curtos, porque você vai precisar repetir, compatíveis com com a sua carreira. Então, às vezes, uma matéria para juiz, um conteúdo, um material para juiz, não vai ser indicado para polícia, tá? E confortável, ou seja, não pode ser desatualizado, muito desatualizado porque você se incomoda com isso, erros de português e tudo mais. Vou mostrar aqui como é na prática, tá bem, gente? Bem, aqui é o método em polícia, 6 horas diárias, polícia estadual. Então, olha só, já começa aqui as matérias que mais caem para a polícia estadual.
Toda semana você vai ter um vídeo explicando algo sobre o cronograma diário, tá? A gente está colocando como se como é para você formar a base e vai adaptar com os editais que forem aparecendo. Tudo bem, gente? Como falei para vocês, o método ADN, o Intensivo Carreiras Policiais, foi o que mais aprovou proporcionalmente. Mostrar aqui para vocês carreiras federais, tá? Mostrar para vocês aqui carreiras federais, que não tá abrindo. Droga. Não tá abrindo. Enfim, deu um errinho aqui no Carreiras Federais, porém a lógica é a mesma. Tudo bem? Vou tirar algumas dúvidas de vocês, lembrando mais uma vez, amanhã se inicia às 6 da manhã, vagas promocionais, tá? Só 50 vagas promocionais, se acabar já muda o valor e aí passa a ser mais caro do que os R$100, tá? Vamos lá. Quem tá na dúvida, perguntem novamente, tá, gente? Que eu acabo tendo que subir bastante. Vamos lá. Professor, além de disponibilizar as técnicas de estudo e também o conteúdo a ser estudado. Técnicas, tem vídeo toda semana meu, do professor Erivelto. Também as explicações sobre o cronograma de estudos. A gente não disponibiliza o material, mas a gente explica tudo e tira as dúvidas de vocês, tá? O material é de vocês. A gente indica para quem não tem material, a gente indica o material do Estratégia Concursos, tá? Mas você pode utilizar outros também. PF é o objetivo do GCAUS. Show de bola. Há 3 anos estudando, não estou aguentando mais. Bicho, quem tem mais tempo de estudo é mais adequado ainda, porque é só parar a aresta, galera. Só parar a aresta, tá? Método ADN carreiras militares é indicado também para militar estadual? Não. É carreiras policiais, tá? Método ADN polícia. A gente vai para polícia militar, a gente tem retas finais, inclusive tem a PM Ceará aberta, tá bem? Ivo Júnior. Tem simulados, vamos ter 6 simulados, 3 para as carreiras estaduais, 3 para as carreiras federais. Beleza, gente? Incluirá ADN para delegado? Não. Delegado a gente tem outro, que é o método ADN delegado, que é 1 ano de preparação. Cuidado, tá bem? Se você entrar no nosso site, já tem lá, método ADN delegado. Carreiras policiais é só agente inspetor para carreiras policiais estaduais, PF, PRF e DPEM para carreiras policiais federais. Beleza? Qual o valor total? A vista tem desconto. Aí você vai ter que ver com a administração. Eu sinceramente não sei. Amanhã você tem um link do WhatsApp lá e você pergunta. Mas a ideia é que seja uma assinatura. Uma assinatura mesmo. Para você ficar pagando mês a mês. Sem vinculação. Você pode sair a hora que quiser. Tem garantia de 30 dias. Então, acredita, a gente só mantém com a gente quem quer. Tá? Nada de pressões, aqueles pagamentos antecipados enormes, não. O método tem comprovação já que dá certo e tal, a gente só fica com quem realmente quer. Beleza, gente? Lembre-se, amanhã, 6 da manhã, cuidado. Teve gente que já acordou mais tarde e tal, não conseguiu pegar o desconto e realmente ele não volta. Tranquilidade? É isso. Encontro vocês do lado de cá, hein? Valeu, um abraço e boa noite.